Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Orto Online Podcast. Mais uma noite especial hoje aqui. Vou aproveitar antes de apresentar a nossa convidada da noite para você se inscrever no nosso canal. Por favor, sigam a gente. É grátis. Você ajuda a gente a crescer, a levar conhecimento e participar. Claro, se você tocar na sinetinha lá embaixo, clicar na sinetinha lá, que é o bordão do Pichoxó, né? Que tocar na sinetinha, ele adora, né, meu? Adora. Você vai poder receber em primeira mão os nossos vídeos, nossas novidades em casa, além de também poder ajudar a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá apresentar hoje uma pessoa muito especial, eu e o Lucão aqui, mais uma vez. Hoje a gente vai apresentar a Marina Hernandes, uma top personal trainer aqui que vem com a gente, a honra de recebê-la hoje com a gente, formada em educação física, multicampeã de vários concursos, vários prêmios relacionados à profissão dela, à área dela, reconhecida nacionalmente, campeã de tango, um negócio incrível, eu estava até vendo aqui, impressionante ela dançando, não é argentina. Não é argentina. É monstro no tango, né? Manda bem pra caramba. É especialista, na verdade, em reeducação postural, em reeducação do movimento. Também fez medicina chinesa, acupuntura. E desenvolveu alguns métodos novos de reeducação postural, que a gente vai conhecer hoje à noite aqui, né? Que é o Rolfing, o Fitness Flow. Ela vai explicar pra gente, que eu também não conheço muito bem. E quero só te agradecer. Obrigado por você ter aceitado o convite da gente, estar aqui com a gente nessa noite. É um prazer te receber. Obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo legal hoje. Sem dúvida nenhuma, além de tudo, a Marina é nota 1000 e de uma família 1 milhão. Né? A família Hernandes é uma família especial aí no nosso coração, amigos de longa data. É uma família de todas gêmeas idênticas, as mulheres. Todas? Eu sou gêmea da minha mãe. Todas. Gêmea da mãe, gêmea da irmã, gêmea da tia, todo mundo lá, as mulheres são todas idênticas. Muito bacana. É um papo descontraído aqui, a gente não tem nenhuma regra, não tem nada, a gente vai conversando e a ideia é bater papo e conhecer o seu trabalho, as coisas que você faz, que é de extrema precisão e profissionalização, um negócio top pelo que eu já vi aqui, que o Lucão já me contou. Tá de parabéns aí por tudo que você fez. Conta um pouquinho pra gente aí como que você chegou nessa profissão, como que você Por que você escolheu fazer educação física? Da onde nasceu essa vontade, Marina? Como é que correu isso no teu coração? Então, na verdade, tiveram várias coisas que influenciaram. Eu, desde pequena, sempre fiz esporte. Eu fiz 10 anos de ginástica artística e fiz dança desde pequena. Minha mãe me botou no balé com 4, 5 aninhos. E desde então eu nunca parei. Mentira, eu parei. Eu vou contar essa história pra vocês. Mas a família, meu pai era judoca, a minha tia também educadora física. Sempre tive muita influência. Só que eu não tinha até então visto a educação física como profissão. Eu gostava de esporte, eu gostava de dança. A ficha foi cair eu fiz uma formação antes, a minha primeira faculdade foi de hotelaria. Não sei se você sabia. Olha que bacana, hotelaria. Fiz um bacharelado em hotelaria e nessa época eu vi que não tinha nada a ver. Não era tua praia. Eu acho incrível, sabia? Eu acho incrível. Eu que gosto de gastronomia, eu acho incrível hotelaria, cara. Não, eu gosto também, entendeu? Tanto é, eu terminei a formação, Você fez onde? Você fez? Eu fiz no Senac. Fiz no Senac, que é fantástico o Senac. E quando eu estava no meio, na verdade, da faculdade, são 4 anos, eu comecei a pensar em fazer educação física. Conversei com meu pai, e meu pai falou assim, não, eu te apoio, mas você não vai largar outra, né? Termina essa. Eu falei, não. E aí eu fiz as duas, então 2 anos foram simultâneos. Eu de dia na manhã fazia educação física e à noite ia pra hotelaria. Pouco corrida a vida. Que ânimo, já era louca desde sempre. Mas o que me levou a decidir, na verdade, é que primeiro eu não estava feliz, assim, eu não me enxergava trabalhando com hotelaria. E eu ia pra academia e as pessoas falavam pra mim, nossa, mas você leva jeito, né? Você faz tão bem, por que você não faz? Eu falei, não sei. E um certo dia caiu essa ficha, eu falei, nossa, realmente, eu vou tentar. E aí isso se confunde também com uma história que eu tive uma lesão. Quando eu tava com os meus 15, 16 anos, eu tive uma lesão séria na coluna. Eu tive uma fratura por estresse. E na época foi isso que me tirou. Foi assim que eu parei de dançar. Eu fiquei 10 anos parada, na verdade, tá? Então você imagina, eu saí da ginástica artística, saí do balé, tava com bastante dor.
Na época eu me tratei com um médico, vocês devem conhecer o Dr. Gilberto Carazato, Sim. que era professor da USP, da seleção de vôlei. E na época ele falou pra mim, ó, não dá mais. E foi assim que eu parei. E foi assim também que começou toda a minha história com a educação física, porque eu comecei a me interessar sobre como eu podia cuidar melhor do meu corpo para ter longevidade. Eu já tinha passado por toda a fisioterapia que eu tinha que fazer, só que eu sabia que de longe eu não era a Marina que dava 2 mortais no ar e que dobrava as costas para trás, enfim. Eu engordei bastante nessa época que eu parei, eu sentia falta de movimento, mas acima de tudo eu me interessava para tudo que me falavam que, olha, você já viu esse método, você já fez RPG, se me falassem para tomar, sei lá, ferroada de abelha na testa, eu ia lá estudar porque eu achava que aquilo ia me melhorar. E aí eu entrei na faculdade de educação física e tudo que eu via era uma investigação para o meu corpo e aí foi tudo na parte postural, né? Porque eu testava para mim. Então eu fui lá, fiz uma formação em Pilates, aí eu fiquei sabendo do Rolfing, né? Que eu vou falar do Rolfing para vocês. Fiz como paciente primeiro, depois me interessei e me tornei terapeuta, integradora estrutural. E foi assim que foi acontecendo a minha especialização. Na verdade, é a história do meu corpo, que hoje eu trabalho com isso, né? E que eu posso dizer que funciona porque eu sei o que foi lá atrás, ficar com dor, limitação. Eu perdi mobilidade total de torção. Por um lado, eu não girava mais. Você foi novinha que você teve fratura por estresse, né? Muito nova. Nossa, né? E coluna nessa idade, né, cara? É que a demanda... A demanda é muito pesada, né? Muito. É porque você teve mais por causa do tipo de exercício que você fazia, que era muito pesado, talvez. Foi um overtraining e um overuse. É isso mesmo. Né? E só que assim, as compensações que foram acontecendo derivadas dessa fratura por estresse, que na verdade não eram as questões, né? Tinha osteófito, anterolistese, hérnia, protusão, tudo. Com 15, 16 anos. Não, é absurdo. Então eu assustei. Né? Eu falei, puxa, E obviamente que naquela época eu não tinha noção de, ok, vou fazer uma físio, vou me reabilitar, mas na minha cabeça eu nunca mais ia poder dançar nem fazer nada demais. E quando eu fiz a físio, eu fiquei bem. Mas é um bem pra... Assim, estava sem dor no meu dia a dia. É bem para viver normal, não era pra bem viver para voltar para o grau de atividade física que você tinha. Exatamente. Então, assim, se você me falasse, faz um agachamento com uma barra pesada nas costas, não esquece. Não dá. Qualquer coisa que tinha uma sobrecarga maior ali na lombar, usar um salto alto, não precisa ir muito longe. Eu não tinha condições. Então, e perdi mobilidade, muita mesmo. Então, foi assim que eu fui descobrindo essas técnicas, estudando e cheguei a trabalhar com isso hoje. Mas eu passei um perrengue. E não tinha, nessa época que você teve esse acidente, essa fratura, não tinha essa consciência corporal que a gente tem hoje, né? Não existia isso. O pessoal não pensava na longevidade do esporte, eles queriam o resultado imediato, né? Alguma coisa assim, até futebol, que a gente conversou antes, qualquer esporte de alto rendimento era resultado sem se preocupar com o futuro. Né? Isso mudou de uns anos para cá, mudou graças a Deus, né? Então as pessoas pensam hoje mais no futuro, na longevidade, na preparação daquela articulação para aguentar aquele tipo de impacto e você proteger a articulação, né? E além de outras coisas mais que existem hoje, né? Não, e um trabalho preventivo, né? Preventivo. Porque esse negócio de fazer físio era só para quem estava machucado. Não tinha exercício compensatório, treino de recovery, nada disso. Sim. Então, para não ter a lesão, né? Esse é o importante. Exato. Se preparar para não ter a lesão e conseguir continuar fazendo sua atividade física da maneira que gosta, o que pretende fazer. Exato. Então, foi ruim, mas foi bom. Hoje, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Não, sim. E depois eu voltei a dançar. Talvez estaria aqui para falar de hotel, para falar de navio, de não. Deixa isso pro meu marido. Provocação, o marido dela trabalha com eventos em cruzeiro. Mas eu voltei a dançar 10 anos depois, né? Essa brincadeira do tango que eu vou contar para vocês foi meio que
o meu desejo, depois de tantos anos, em arriscar dançar alguma coisa. E eu escolhi o tango justamente porque eu achei... Por ser radical. Não! Agora vou Não. começar Eu vou com uma coisa leve, vou pro tango direto. Muito pelo contrário, eu escolhi o tango porque eu falava assim, não, eu vou pra dança de salão, eu pensei, né? Eu não posso voltar pro balé, pro contemporâneo. Então eu falei, eu vou pra dança de salão, que é mais maneirinho e tal. E aí me apaixonei pelo tango, eu já gostava, já tinha interesse. E o tango de salão, ele realmente é super tranquilo. Eu tava explicando pro Lucas antes de começar aqui o podcast que a gente tem o tango do cenário, que é o tango de palco, aquele que vocês conhecem, que o turista vê, que tem acrobacia. Você vai assistir um espetáculo. Que é um Vai espetáculo. na Casa Carlos que tem Gardel, lá em Buenos Aires, pra ver isso aí. Isso, que tem as pernadas, né? Aqueles truques que a gente fala. Agora, o tango de salão é completamente diferente. É o tango social que se dança em Buenos Aires. Então, assim, se você vai numa milonga em Buenos Aires, a média de idade ali é 50, 60, a média. Explica aí pra quem tá nos ouvindo, o que é uma milonga? Muito boa. A milonga nada mais é do que o baile de tango. A gente fala que a gente vai pra milonga, é um baile de tango. Mas a palavra milonga, ela é um ritmo, tá? Tango e milonga. Os dois são primos, são próximos. Quando a gente fala, por exemplo, de forró, tem tipos diferentes de forró, né? Tem o forró universitário, tem o pé de serra, o samba tem o pagode, tem o samba enredo, samba que mais? Samba de roda, samba rock, enfim. Samba rock. Tem essas... o tango e a milonga, eles são próximos. A milonga é um tango mais rapidinho, vamos dizer assim. Também se dança muito parecido. E eu não sei porquê. Lá se fala assim, não se fala eu vou pro tango, vou para a milonga. Mas a milonga é um ritmo. Mesmo que você vá para o tango, você fala isso. Você fala que vai pra milonga. Tá. E no baile toca de tudo. Toca tango, toca milonga e toca também tango vals, que é um tango valseado. Então eles vão misturando esses três estilos. Mas olhando o tango, assim, eu sempre tive essa impressão, até comentei com você, que é impossível dançar. Assim, eu olho e falo, não tem como, tem coisa que não dá na vida. Dá para uma pessoa normal? É possível que uma pessoa normal consiga? Porque ela é anormal? Não, Não, né? ET. Sim. Pô, lógico que dá. É que treino, né, bicho? Treina, dá para dançar em qualquer Óbvio idade que dá. à frente, qualquer idade à Em frente? qualquer idade. Você vai comigo numa milonga. Aqui em São Paulo tem milonga, hein? Bastante, mesmo? por sinal. São Paulo. São Paulo tem tudo, né, bicho? Todos os dias. Eu acho que eu só não conheço milonga de segunda-feira, mas de terça, quarta, todos os dias, até domingo tem milonga em São Paulo. E é até legal para você ver, para conhecer. Mas você vai ver gente como eu falei, o público é mais velho, é terceira idade. É tipo nós, assim. Não. Nós dois. Nós estamos na borda da terceira. Assim, pá! Nós estamos pré-terceira. E lá, obviamente, é o tango social, é o tango de pista, tango salão. Inclusive, nem pode, porque a milonga ela tem várias regras sociais que vêm de Buenos Aires, mas que a gente aplica aqui também, que você precisa respeitar. Então, por exemplo, você não pode levantar a perna no meio de uma pista, porque você pode chutar, machucar outra pessoa. Né? Não é, essas pernadas que você vê no palco é proibido. Se você fizer isso em Buenos Aires, vão te olhar muito feio. Né? E Você viu? Eu achei que era o maior sucesso isso aí. Não. Tá arrasando com a pista. Não, tem um monte de coisas. Tudo que você for levantar a perna ou que for colocar em risco a outra pessoa que tá na pista, e normalmente a pista é muito lotada, o pessoal te olha bem feio, não pode. Não sabia. Legal, tem toda uma... E tem várias. Essa é só uma. Então... Mas aí o que é? Um tango mais manso, assim? Tipo um... Como que tem imagens? Temos imagens? Imagens. Temos imagens, Pichoxó? Não, porque... Separe um vídeo aí de tango. Porque, por exemplo, isso aqui já é mais... Isso aí é cenário. Isso é palco, né? Isso aí é no Campeonato Mundial de Buenos Aires, o ano passado. Aqui. Você faz isso, né, Zé? Você tá tendo essa... Imagina eu, cara. Imagina, se eu fizer do segundo, já pega a minha veia, já começa a me dar já tramal. Corre pro PS. Não tô fazendo nada demais. Vocês são muito exagerados. Ah, tá. Não, eu tô pensando no cara, não em você. O cara eu já travava no cara. Eu sei, então, putz, grila. Era SAMU. Mas eu costumo, quando eu vou, eu já fui 4 vezes, né, pro Mundial.
Tem anos que eu dancei só cenário, tem anos que eu dancei no salão. Existe uma diferença entre as duas categorias, que é super interessante, que o cenário, ele é uma coreografia. Então, você sabe o que você vai fazer do começo ao fim, não vai mudar, né? O tango de pista, não. O tango de pista, ele é improviso. Então, você aprende a dançar tango porque existe um líder que vai te conduzir, tá? Então, você chega lá sem saber a música que você vai dançar. Você dança uma tanda, né? O que é uma tanda? Uma tanda são 3 tangos, tá? Sempre que você vai num baile, vão tocar 3 tangos de uma mesma orquestra, que eles chamam de uma... Perdão, são 4. São 4 tangos, tirando as tangas de milonga e de valsa, que são 3. Mas você dança com a mesma pessoa, você não muda de parceiro. E é assim que acontece na competição. Eles lançam as músicas, você reza para conhecer, porque conta a sua musicalidade, sim, a conexão com o seu parceiro, tal. E como você interpreta, você precisa conhecer um pouquinho das orquestras básicas de tango para poder participar de salão. Então também assim é bem difícil. Tem que estudar bastante. Caraca, bicho, olha isso aí. E vem cá, os critérios para julgar, eles são bem objetivos ou são mais subjetivos? Fica a dúvida quem foi campeão e quem não foi? Você olha e fala, ou não, é bem claro. Não, olha, essa pessoa dançou muito melhor. Não... É muito difícil, Lucas. Ou é um pouco subjetiva a interpretação? Existe bastante... questionamento no final. Bastante questionamento sobre isso. Porque... Não tem VAR? Não tem VAR. Não tem o VAR e não tem como se fosse um curso de formação de árbitros. Isso. Eles têm os convidados, né, os jurados, que são bailarinos super experientes. Tem uma banca de jurados, né? E aí eles fazem a média das notas. Mas não tem assim, por exemplo, na ginástica artística, que você fala assim, olha, você vai sair da dificuldade, Isso. Você faz esse salto que é muito difícil, então sua nota parte de tanto. Eu acho que devia ter isso no tango. Bem executado é tanto, mal executado é tanto, se tiver uma penalidade é tanto. Não tem uma conta. Então é muito difícil, porque você imagina que são 500 casais competindo, em média, todo ano. Os caras vêm 500 casais... Bons caras, normalmente, né? Pessoas dançando bem. Todo mundo chega lá no nível semifinal, altíssimo. Assim, por exemplo, ano passado estava um absurdo. O nível estava muito alto. E aí, você imagina, você tem que avaliar tudo. A interpretação, a dificuldade, a limpeza, né, dos passos, o figurino, tudo conta. Se cai um pedaço do teu figurino, do negócio do cabelo no chão, você perde ponto, né? Então, é subjetivo. E também tem a ver com o gosto pessoal. Tem gente que gosta da proposta do que você colocou ali, tem gente que já não gosta da coreografia, sei lá. Então é difícil. E como é que classifica para ir para esse Mundial? Como é que você chegou nesse Mundial? Tem duas formas. Foi aqui pelo Brasil? Sim, então assim, tem 2 formas de você chegar no Campeonato Mundial. Ou você participa da preliminar Tango Brasil, tem em vários lugares do mundo, né? Quando a gente fala da preliminar, é uma competição oficial ligada ao Campeonato Mundial de Tango. A preliminar, ela é como se fosse o campeonato nacional, tá? Então, você tem lá a categoria, as 2 oficiais, que é salão e cenário. E quem ganha vai representando o país e já vai direto para a semifinal. Então, você já classifica direto para a semifinal no Mundial. Essa é uma forma. Foi assim que eu fui em 2018. Em 2018, eu fui campeã brasileira, fui direto para a semifinal, né? Fui campeã de cenário e vice-campeã de salão. A outra forma é você ir direto para Buenos Aires e tem uma classificatória lá. Então, você passa por uma classificatória com muito mais gente e muito mais casais de argentinos que terra tem deles. Na terra deles, exato. E aí você tenta classificar para entrar. Existe um outro campeonato também em maio que acontece lá em Buenos Aires, que também é oficial, que é o Milongueiros del Mundo, para estrangeiros, e o Metropolitano, que é só para argentinos, que também, os campeões também classificam para o Mundial. Então, são essas, na verdade, eu falei que são 2, são 3 formas de entrar. 3 formas para Esse chegar. ano eu vou... que eu nem sabia que existia. Vocês não imaginam, é um loucura, mundo. meu. E esse ano eu vou pelo... Eu vou pelo... Como fala? Pelo cenário, né? E vamos ver se a gente vai competir no como fala? Na preliminar, a gente ainda não sabe, daqui do Brasil. Talvez a gente vá só para classificatória em Buenos Aires. Nossa, muito legal, cara. Quantas vezes você já foi para esse campeonato?
4. 4. 4. E ficou em alguma... Até onde você já chegou no campeonato? Fui semifinalista 2 vezes. É difícil pra caramba. 2 vezes. Porque assim, eu queria deixar claro pra vocês. Imagino que seja um negócio absurdo. A gente tá conversando aqui sobre tango, né? Eu não sou profissional do tango. Né? Eu sou personal trainer, mas eu não trabalho com dança. Eu trabalho com postura. Nem contei pra vocês que eu tenho um consultório. Depois eu conto essa história pra vocês de postura. Mas é meu hobby. É teu hobby. O que acontece é que eu fui levando a sério e eu tinha experiência com dança e acabou acontecendo naturalmente. Essa brincadeira de participar do brasileiro foi para me testar. No primeiro ano eu saí 3º lugar, no segundo ano eu ganhei. E aí não tinha como... Eu já era representante do Brasil, né? E aí eu comecei a ver que dava, que eu tinha como melhorar e tinha nível para participar. Mas não é meu trabalho, então... Sim. O pessoal lá é um pessoal que dança profissionalmente já, profissionalmente, há muito tempo, em companhias de dança, que fazem turnês pelo mundo. Então, isso é super difícil. Tudo isso para explicar que, assim, chegar numa semifinal assim, é absurdo de top. Eu já estou muito feliz. Óbvio. É muito difícil. Porque você imagina o seguinte, na Argentina, esses caras que participam disso são provavelmente professores, né, lá de nível altíssimo, de tango para os caras que estão aprendendo da Argentina, que já é o cara que nasceu com a história do tango na cabeça. E além disso tem o parceiro, dança o casal, treina o ano inteiro. É muito top. Tá muito mais entrosado para chegar num campeonato. E pra gente é um mundo totalmente à parte, a gente não tem noção muito como que é, né, cara? E os caras levam super a sério, né? Não, super. É a vida deles. Mas isso que o Lucas falou, né? Tem casais que dançam uma vida juntos. Uma vida? Uma vida, 15, 16, 20 anos dançando juntos. E esse que eu ganhei em 2018 foi curioso, porque eu terminei uma parceria coisa de menos de 2 meses antes do campeonato. Eu ia participar, terminei a parceria e aí me surgiu uma proposta de uma outra pessoa com todo esse tempo de antecedência para participar. E eu aceitei. E a gente foi campeão. Então, assim, foi muito bom pra gente. Né? Foi incrível, a gente não esperava. E então... Foi isso que me motivou. Falei, poxa, se eu conseguir, vamos tentar um pouquinho mais, né? E vocês continuam com essa mesma dupla ou trocou? Não. Eu troquei. Inclusive, o meu ex-parceiro também é chefe de cozinha. O Rafa Martins. E agora, as coisas foram ficando mais sérias, né? Como eu falei, agora eu tô dançando com um argentino mesmo. Ele veio de Buenos Aires pra gente fazer a parceria. Ele chegou aqui no Brasil em outubro. Então, veio pra cá pra gente fazer um trabalho mais sério. Então, eu falo que é pela primeira vez, embora eu já tenha feito essas coisas, eu tô conseguindo desenvolver um trabalho mais sério no tango. Olha que loucura, cara. Vim pra cá pra treinar, olha que legal. Não, isso que é hobby, né, bicho? Mas se fosse profissional. Imaginou se ela tivesse levando a sério. É isso que ela não leva a sério tanto. Imagina se fosse pra levar. A sério. Não, mas, pô, parabéns. Muito legal, cara. Muito mesmo. Acho muito bonito. Acho uma dança espetacular, acho, cara. Toda a dança é hipnotizante, mas o tango né? é lindo, né? Muito, muito legal. E a música junto. E não é... Se você escutar a música, é legal, bonito, tá? Mas você vê o conjunto da obra, que é a música e a dança, é outra experiência, né, cara? É uma coisa bem mais legal. Sim. Né? E eu vou te falar que, assim, chegar nisso... Para quem estava naquela condição que eu contei, né, da minha lesão, de ter ficado tanto tempo sem dançar, de ter engordado mais de 10 quilos, e foi acontecendo naturalmente, nossa, isso para mim é sensacional. Com certeza, é uma superação, né? Super. Então, é super. Um negócio que você nem passava pela minha cabeça. De verdade, eu não imaginava que eu pudesse ser capaz. Foi É muito legal. Que legal, porque você com 15, 16 anos tinha uma coluna idosa, vai. Se você for pegar, né? Você cheio de problema. Cheio de problema, uma coluna de uma vovozinha. Conseguiu recuperar tudo isso, para chegar reabilitar, tal. E muito provavelmente você conseguiu fazer tudo isso por causa da sua profissão também, né? Sim, Por causa da sua profissão, do seu foco, das suas especialidades, do seu empenho em chegar nisso aí, né? Tem um monte de coisa aí que eu faço. Quando você for... A gente vai conversando, você vai ver que tudo tá ligado. Não, eu percebi. Foi acontecendo, né? Isso aí é de 2018, né? Quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse é o Rafael Martins e eu. Ele que é o chefe. Ele é o chefe de cozinha. Rafael, queremos que você cozinhe pra gente, tá? Tá convidado, vou fazer um prato aqui. Vamos fazer um prato aqui no Mozafiato aqui, pô. Já bota o nome Tango, o nome do prato. Podemos fazer. Olha só.
Boa. Cria um prato aqui. Isso Aí, ó. Tango de Parma. Eu costumo dizer que o pessoal do tango não tem uma pessoa normalzinha no tango. É tudo gente exótica que, sabe, faz mil coisas. Meu parceiro de tango também, assim, trabalha com ciência da computação, faz aula de russo, sabe, não tem toca baixo e dança tango. Nós estamos precisando fazer tango, então, eu e o Lucas, cara. Pô, nós somos médico, dono de restaurante, podcast, putz, grila. Só falta o tango. Eu vou inventar, viu, pro Xoxó, vou dançar tango. Putz, grila, bicho. Isso eu fazendo yoga. Isso aí era na pandemia. Trancada dentro de casa e eu fazendo... Imagina, eu não imaginava que eu pudesse conseguir resgatar a mobilidade da minha coluna. Isso daí... Não é não. Pô, fala isso, Xoxó. Não. Aí você desanima todo mundo que tá vendo. é. Pô, e conta um pouquinho pra gente, então, da tua profissão mesmo. Como que você se especializou? Explica um pouco pra gente do que é o Rolfing, do que você faz no dia a dia, até o que te ajudou a chegar onde você chegou hoje também, né? A recuperar a tua coluna pra chegar nesse ponto, né? Isso, é importante a gente entender eu costumo dizer que o Rolfing foi um divisor de águas na minha vida, não só como atleta, tal, mas como na minha carreira. Porque primeiro eu fui paciente e cheguei lá sem saber direito do que se tratava. Falaram que era bom para a coluna. Vamos fazer. E eu fiquei muito surpresa e eu fui entendendo, aquilo me deu muito resultado em pouco tempo e eu fui entendendo sobre o que se tratava. Basicamente o Rolfing é uma terapia manual onde a gente manipula os tecidos conjuntivos, as fáscias, né? Basicamente a nível de fáscia superficial e fáscia profunda. E o que acontece, né? As fáscias, para explicar para o pessoal que está assistindo, são... Imaginem uma mexerica, tá? Eu gosto de dar esse exemplo. A gente tem vários tecidos no nosso corpo que embrulham estruturas musculares ou cadeias inteiras musculares, as nossas vísceras, órgãos, várias coisas. Uma mexerica tem aquela casca, imagina que a casca já é uma fáscia, como se fosse a fáscia superficial. Ela está acoplando e ela está dando forma para aquela fruta. Aí você tira a casca, tem um bagaço com os gominhos. Aquele bagaço, ele deixa aqueles gominhos conectados. Ela dá forma e conecta os gominhos. Se você for separar cada gominho, você vai ver também que tem uma estrutura, tem as garrafinhas com o suco, com uma película que está segurando aquele suco ali. É como se fosse mais uma camada de fáscia. Nosso corpo é mais ou menos isso, né? E o que isso tudo tem a ver com o movimento? As pesquisas vêm mostrando que esse tecido conjuntivo, ele ajuda na dissipação da força, na transmissão da força. Quando você tem qualquer tipo de aderência ou algo que prejudique o deslizamento desses tecidos, você tem restrição de movimento, de mobilidade ou compensações posturais, né, que acontecem por essa restrição tecidual. E isso vai moldando o seu corpo. Então, a questão postural, por exemplo, né? Eu pego o pessoal eu atendo 2 vezes por semana num consultório, no Campo Belo. A gente faz uma avaliação postural, identifica os desequilíbrios musculares e na palpação e na avaliação visual também. O que tem de tecido preso e precisando ser manipulado, solto. E aí o Rolfing, ele tem uma sequência de 10 sessões que a gente vai trabalhando essas camadas de tecido e reorganizando a postura. O pessoal me pergunta, então é liberação miofascial? Não, porque o rolfista, ele entende, é como se fosse uma pessoa especialista em biomecânica tecidual. E ele vai reorganizar a tua pisada, todas as suas articulações, basicamente. Vai tentar deixar a tua pelve mais horizontal, através da liberação das fáscias. E aí, isso junto com a parte de treinamento, foi meio que selou o trabalho que eu faço, porque a gente não vai também só mexer no tecido conjuntivo. Então, existe o sistema facial, existe o sistema muscular, e o que eu preciso fortalecer, o que eu preciso alongar, o que eu preciso soltar. Né? Então, eu fui juntando tudo isso, e aí nasceu o Fitness Flow. Entendi, que é a combinação de tudo. O Fitness Flow é meio que a combinação de tudo. Então, basicamente, é isso que eu faço. No consultório, eu atendo o pessoal, faço o Rolfing, que é uma terapia passiva, né? A pessoa fica na maca, o paciente faz a avaliação, a gente faz as sessões. E a acupuntura veio disso também. Porque você fala, qual que é o link?
surgiram vários trabalhos falando de melhora do aspecto do tecido, da soltura do tecido com agulhamento, técnica de agulhamento, né? Então, eu comecei a estudar isso por causa, realmente, das questões das fáscias, e hoje eu sou acupunturista por causa disso, né? Mas tem umas fotos aí tá mostrando, né, as compensações posturais que a gente tem, o que a gente pode fazer. O meu olhar mudou completamente. Depois que eu me tornei rolfista, a forma que eu olho para um corpo e que eu faço a prescrição de treino mudou completamente. E uma das coisas que eu costumo dizer é: as pessoas que chegam para mim precisam muito mais serem soltas, terem mobilidade do que força. A gente aprende na educação física que é assim, fortalecer, fortalecer, fortalecer. O trabalho que eu faço, eu posso dizer que é 50% mobilidade e 50% fortalecimento. Se não mais. E eu consigo resultados muito bons, sabe? Putz, cara, eu Um sou belo número de péssimo pessoas. de alongamento, cara. Péssimo. Eu sou duro, travado. E é Tudo. difícil ver quem no dia a dia consegue se alongar. Pô, cara, eu nunca Isso consegui. tá louco. Engraçado, né? E eu nunca consegui, assim, até faço força às vezes, mas não consigo, cara. Tá aí. Mas enfim. Vamos marcar uma hora. Não, Parece lá no consultório. Agora, assim, ó, pra mim, assim, que eu não manjo nada disso aqui, eu tô aprendendo com você aqui. Marina, por exemplo, o cara fez uma reeducação dessa postural, reeducou o movimento e tal. Isso é uma coisa que exige uma manutenção da pessoa? Ou tá resolvido? Ou fez e acabou? Fiz, agora beleza, arrumou minhas costas. Pá, agora tô beleza. Não, ou precisa de uma manutenção, um negócio que, entendeu? Pra não deixar voltar, né? Ótima pergunta. Eu costumo dizer que a gente é como se fosse um carro. Quando você compra um carro, você tem que fazer a revisão dos 10 mil, dos 20 mil. Nada no nosso corpo é para sempre. Então, o músculo, se você faz lá um estímulo de força, você tem que ir dando os estímulos, porque você para, o músculo atrofia. Volta. Certo? Volta tudo. A face também. Então, você precisa dar manutenção. Então, você passa por uma série de sessões. Fez lá o método Rolf em 10 sessões. Depois, eu te passo alguns exercícios para você dar manutenção nisso. E aí, ao longo da vida, a nossa vida ela não é simétrica. Então, você vai dormir mais tempo de um lado do que do outro. Você joga tênis, um esporte unilateral. Vai fazer diferentes movimentos com os braços, força. Você carrega seu filho no colo. Enfim. Não dá pra você ficar numa neura de que você tem que ficar equilibrado o tempo todo, e isso é normal da vida. Mas chega um momento que você precisa passar na oficina, calibrar e alinhar pneu. Eu tô na É neura. uma revisão. Eu tô conversando com ela, eu tô na neura aqui, me arrumando toda hora. Mas Aqui, você vai caramba, começar a mudar o jeito que você é. eu tô fazendo umas posições péssimas aqui, Pronto. sabe? Não, eu tô tentando, eu também tô aqui. Mas, Poxa, gente, não, assim, Dá tá uma bom. alinhada aí. O que eu mais Tá. vejo no Instagram, o pessoal fala assim, eu vejo você aparecer no meu Instagram, eu já... faço Não, assim. já arruma, né? Eu já tô meio mal acabado, com lordose, tudo maroto, mas eu vou tentando, né, cara, me ajustar aqui e vamos. Então, vocês médicos são os piores, desculpa Nossa, falar. terrível, né? Vocês são os Ah, mas piores. tem professor, por exemplo, dentista. A gente é ruim mesmo. complicadíssimo. Eu atendo bastante. Complicadíssima. A posição do dentista é péssima pra trabalhar. Mas não é Então, questão de eu vou posição, falar pro cara, não trabalha? Então, Não, sim, óbvio que ele tem que trabalhar. você tocou nesse ponto. O dentista é uma que posição tem muito dura. Se ele tem um Muito dia a dia que ele fica horas nessa posição, né? Ou, por exemplo, vocês são cirurgiões. Eu atendo um médico que é cirurgião, com colete pesado de chumbo. Ele fala, eu não tava aguentando minhas costas, fico horas. Ele é cirurgião pediátrico. Ali, uma coisinha pequenininha. É do dia a dia dele. Então, o timing de passar na revisão dessa pessoa vai ser diferente da pessoa X, Y. Tem um atleta, tem a pessoa, tem o sedentário, que são questões diferentes, corpos diferentes, né? E aí o pessoal fala, mas quando que eu volto? Eu falo, olha, você vai começar a sentir o seu corpo preso, travado, porque o corpo ele sinaliza. A gente que não presta atenção, né? Se você sente que você não está conseguindo pisar mais com as duas pernas, se aparece alguma dor. A dor é o que sinaliza a gente, né? Nossa, comecei com uma dorzinha aqui, não sei o que está acontecendo. Muito provavelmente Alguma alguma coisa tá sobrecarga errada. mecânica, né? E aí tem que ir antes disso virar alguma coisa, né? É um trabalho preventivo, muito mais do que... E que pode ser levado a outra esfera também. Eu atendo muito atleta... sabe o Arthur Zanetti da ginástica artística? Então, Sim. quando eu fiz a formação de Rolfing, a minha professora na época era a fisioterapeuta dele, até hoje ela é da seleção de ginástica, e eu estagiei com eles lá, né, em São Caetano, com os ginastas.
E eles fazem desde sempre e o Arthur fala, nossa, impressionante quanto melhorou minha performance, porque a face é um tecido elástico, né? Então, quanto mais esse tecido, ele não precisa estar só solto, ele precisa estar elástico e isso é treinável, tá? Existe a forma de você treinar para que o tecido fique mais elástico. Quando ele está elástico, você consegue economizar, você consegue melhorar a eficiência mecânica e não usa tanto só a musculatura para fazer força bruta. Entende? Você sobrecarrega menos, você desgasta menos. Sim. Existe um trabalho que fizeram com cangurus na Austrália. E eles diziam que o tornozelo, né, o tendão de Aquiles do canguru, ele tem uma dorsiflexão muito grande e um tendão grande também. Então, aquilo lá, como é super elástico, é uma mola. Então, o salto do canguru, que ele salta até 3 metros, não é só por força, não é porque ele é bombadão. É porque ele tem uma estrutura facial muito eficiente. Então, quando você passa isso para o corpo humano, você está pensando em atletas, você faz os caras economizarem energia, mecanicamente eles ficam mais eficientes, eles vão se lesionar menos, eles melhoram performance. É muito legal. É isso aí, você acaba economizando, gastando menos, destruindo menos, forçando menos, dando mais faz elasticidade, menos força. muito menos força para fazer um movimento do mesmo tamanho ou maior. E pensa o esforço que faz o Zanetti. Depois tiver uma imagem do Zanetti aí, coloca, Xoxó. É um absurdo o que eles fazem, né? É um absurdo a quantidade de... Mas, por exemplo, antes da gente colocar até aproveitando essa imagem que tá aqui, ó, que tá vendo bem um desalinhamentozinho, tal. Isso aí, para corrigir, quantas sessões? São as 10 sessões ou isso foi mais tempo? Não, na verdade, nesse caso desse rapaz, acho que ele estava na 3ª sessão. É muito rápido. E as pessoas falam, nossa, como é impressionante só a manipulação do tecido conjuntivo mudar tanto o formato do corpo. Em quanto tempo? Semanal, quinzenal? Uma vez por semana. Esse foi o caso dele. Cada caso é um caso, sim, né? Óbvio, você sabe. Óbvio. Mas a melhora é relativamente rápida. E não é porque o Rolfing é mágico. É porque normalmente as pessoas nunca fizeram nada na face delas, na vida. Na face virgem. Então, quando você faz um pouquinho, o pessoal já fala, oh, nossa, como ajuda. Postura. Entende? É mais ou menos... E é sintomático também a melhora? Assim, a pessoa se sente melhor? Assim, muito, né? muito. Então, eu tenho essa sensação As também. pessoas chegam com dor. Cara, que gostoso, sabe? Fala, caramba, tô tudo travado, tudo duro, postura errada. Você faz um negócio desse, você fala, que gostoso, putz, tô me sentindo bem. Acho que passa essa sensação pra mim, pelo menos, assim, de um alívio. Sim. E você sente abrir espaço, né? Se você pensar em camadas como uma cebola, sabe? Se você faz um corte transversal e olha, sei lá, tua perna de cima, você tem a sensação não da perna só alongada, você sente abrir espaço na articulação, você sente o quadril se movimentando mais livre, o joelho parece que tá leve, a sensação esse quadril lombar. Maravilhoso. Né? Tem documentários já. Né? Tem bastante trabalho sobre isso e tem um documentário, depois eu vou passar para vocês, eu não lembro o nome, acho que não lembro, depois eu olho, mas falando sobre face e dor lombar, porque muita coisa foi tratada como dor inespecífica e aí quando a gente começou a entender um pouquinho mais das propriedades do tecido conjuntivo e começou a agregar esse tipo de trabalho, resolveu o problema de muita gente. Então, hoje é impossível. Eu falo que quem trabalha com movimento não faz nenhuma intervenção na fáscia. Que susto. Se você não faz nenhuma intervenção na fáscia, você não vai ter um resultado completo. Não tem como ignorar. Né? Nossa, isso aí esse é absurdo a diferença, cara. Tá vendo o quadril dele torcido? Sim. Né? Mas então, tem um Trendelenburg. Assim, agora você imagina. Parece uma torção da pelve. Né? Você pega... Não necessariamente a pessoa chega com dor. A gente chega lá e vai fazer uma avaliação postural e nem tem ideia que tá assim. Não tem dor, não tem nada. Só que a gente começa a fazer um trabalho para a pessoa entender o que ela tá fazendo de errado. E aí, você imagina se esse cara vai treinar e põe uma barra nas costas para agachar. Como é que vai ser a distribuição de carga na coluna, no quadril?
nos E joelhos. depois pode pôr a culpa foi o agachamento Exato. com carne, e não na postura inicial. O Exato. cara fica forte. Fica forte só de um lado, assim. Aí o sabe? exercício, que é uma coisa que é pra ser boa, acaba piorando a condição do cara. Porque não, é muita diferença. Isso aí é muita diferença mesmo. Não, o Rolfing, ele é muito especial. Mudou minha visão de como olhar para avaliação e de como prescrever. Não, é incrível mesmo. E o Fitness Flow? Que se associa o Zanetti. ao Zanetti. Olha isso. O Zanetti é... Olha a força E tem que muitos precisa para atletas realizar que um fazem movimento de ficar Rolfing. parado assim. Tenta fazer isso aí. Não, Você é vê. impossível. Impossível. O cara... Ele tem, geneticamente, o biotipo dele o favorece, né? Sim. Ele é baixo, ele não é tão longilíneo, então tem os braços mais curtos e isso facilita. Ele tem vantagem, se você olhar os atletas, por exemplo, os chineses, que são longilíneos, ele faz menos força. O braço da alavanca é menor, né? Mas ele Isso é aí um é uma super coisa... atleta. Eu fico absurdo. Cara, quando eu vejo... não só ele, os outros atletas que participam disso em alto nível, fazer um negócio desse, eu acho um absurdo, cara. Isso sim é um absurdo. Aonde Dançar chega tango, o não. Não, isso aí pra mim já é coisa de extraterrestre. Isso aí já, Aonde dançar chega tango o corpo, Quase. A competência que chega o Não, corpo, é um né? absurdo, cara. O cara chega num Fenomenal. nível desse. Isso porque sobe, desce, grupa o corpo de ponta cabeça, roda aí, faz um monte de coisa. Você imagina 2 argolas soltas. Cara, eu não consigo fazer 5 barras, eu acho. Com a barra presa. Com a barra presa. Ele vai fazer pá solto, o negócio fazendo assim, ó. Mas se suas faces estiverem soltas e Eu você faço. treinar o seu sistema facial, você faz menos força para se puxar na barra. Vou fazer esse teste depois. A gente Faz vai fazer menos força. Nós vamos fazer, hein, Xoxó, colocar aqui depois o meu antes e depois. Olha que legal. Aí, ó. Vocês viram uma série que tá na Netflix, que chama Batalha dos 100? Vocês viram isso aí? Eu já vi, mas eu não assisti. Já vi lá anunciado, mas eu não assisti. Os caras fizeram, se não me engano é coreana, eles pegaram vários atletas, tem fisiculturista, tem atleta de luta, tem tudo quanto é gente ali, todos muito fortes, só que com corpos completamente diferentes. Então tem um cara que é muito musculoso, tem um cara que é mais slim, e eles fazem batalhas entre eles, e eles querem provar qual que é o corpo mais forte, mais eficiente, né? E aí, eu vou dar spoiler, né? Se eu falar aqui o que acontece. Não, pode falar. não tem Dane-se. problema. Não tem problema. Não, basicamente é o caminho do meio. Nada adianta você ser muito forte e ter um corpo travado. Essa é a base do Fitness Flow que tá aparecendo aí pra vocês. Isso aí eu treinando alguns exercícios de Fitness Flow. Tava na praia. Eu sou o que eu vendo. Então, eu faço muito exercício de força. Eu faço levantamento de peso. Eu faço musculação. Mas eu também tenho mobilidade. E eu resgatei a minha mobilidade. Não é porque eu dancei quando eu era pequena, eu perdi, né? E tava muito travada por conta da minha lesão. Então, depois que eu balanceei o que eu tinha de mobilidade, flexibilidade e força, aí sim eu comecei a ter um corpo eficiente, né? Você pega um cara da musculação que só treina em máquina, pede pra ele saltar, jogar futebol. O cara é uma rocha. Não Não é um corpo inteligente. Pra estética, muita gente faz pra estética, né? Porque fica bonito, definido, o volume do músculo, mas estamos falando de eficiência, né? De funcionalidade. E aí, por exemplo, esses movimentos são do Fitness Flow. São. E aí você associa ao Rolfing. Isso. Você faz a liberação. Não. Não. Usou o conceito do Rolfing Pra chegar nisso. Exatamente, exatamente. Porque o Fitness Flow, ele nasceu na pandemia, né? Eu gravei uma série de aulas, então eu tenho o Fitness Flow Workouts e o Fitness Flow Basics. Mas, basicamente, são exercícios que vão fortalecer, vão trabalhar a postura e vão trabalhar a mobilidade e que vão trabalhar tecido conjuntivo além da parte muscular. Tá. E eu explico isso, entende? Então, a pessoa faz, é um programa online, a pessoa compra e faz onde ela quiser, não precisa de equipamento, nada. Que legal, e hein, o Rolf, cara? você falou que semanal Isso é para o Fitness tratar. Flow. Mas o Fitness Flow, semanal também, 2 vezes por semana, qual a periodicidade para fazer isso? Então, pra ter bom resultado. Ou é sempre também, né? Então, eu indico o Fitness Flow, ele tem, como eu falei, ele tem o Basics e tem o Workouts, né? Eu indico que faça pelo menos 2 vezes por semana
o Workouts e uma vez por semana o Basics. O Basics tem mais exercícios de liberação de fáscia, de postura. O Workouts, ele já tem a estrutura do treino, uma parte de exercícios de yoga e pilates, uma parte de exercícios funcionais com treinamento intervalado HIIT. Então, é power. Você tem um trabalho cardiovascular da metade para o final do treino, que é pesado, mas é tudo com o peso do corpo. Véio. Porque funcional, com o peso do corpo, cara, pra mim é pior do que com o peso, às vezes. Muito pior. E você pode, enquanto faz, por exemplo, o Fitness Flow, você ter outras atividades? Eu faço musculação, o pessoal faz Deve. E faz o Fitness Flow, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Inclusive, é o que eu falo para as pessoas fazerem. Isso é só mais uma das coisas que você tem que colocar ali no seu cardápio de exercícios. Se você comparar isso a uma nutricionista, quando você fala com a nutricionista, ela fala, seu prato tem que ser colorido. Tem que ter um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de lipídio, as vitaminas X, Y, Z. Quando você pensa no seu corpo, obviamente que isso diante de uma avaliação personalizada e dos seus objetivos, mas você precisa também ter treinos diferentes. Então, o Fitness Flow é o que vai trabalhar essa questão mais ligada à postura, mobilidade, um fortalecimento, mas que não é o mesmo fortalecimento que se faz na musculação. São coisas diferentes. Então, quanto mais você variar, eu mesma faço isso. Eu treino uma vez por semana musculação, 1, 2 vezes na semana. Eu faço Fitness Flow 1, 2 vezes na semana também. E os meus treinos de aeróbico, que eu faço bike, que eu gosto, né? Eu faço HIIT na bike e a dança. Então eu faço um pouquinho de cada. Meu Deus. Tranquilo, né? Tranquilo. E ainda vai pro tango. Eu gosto de fazer atividade física, eu gosto. Aí o hobby é tango. Mas eu não tenho nem tempo. Qual que é seu hobby? Sei lá. Não, meu hobby é Corinthians. Do Corinthians, né? Dela. Mas eu faço Velocity. Você conhece Velocity? Conheço. Então eu comecei, porque eu sempre gostei. Eu gostei de correr, comecei a pegar gosto pela corrida. E 5 anos correndo, detonei joelho e tal. Tive que parar um pouco, me recuperar. Agora tô voltando, graças a Deus, a correr, porque é o que eu mais gosto. E eu conheci nessa história de eu parar um pouco de correr o Velocity, que eu acho bem legal. Que é uma bike, né? Que você faz com umas músicas e tal, indoor. Com música e faz um pouquinho de membro superior também. Que é o que eu tenho. É o tempo que eu tenho, cara. É isso aí. É isso, correr um pouquinho. Você está convidado oficialmente, está gravado. Olha lá, aí fazer um treino de bike comigo. Putz, grila. Sabe que eu aguei? Pichochó tá rindo. Vamos filmar, viu? Vai ser você correndo pro Pichochó fazer a mola de tango. O Lucas, então tá. Gente, o Lucas no tango e eu na bike. E você na bike, perfeito. Pichochó, o que você vai fazer? Vai comer a lasanha. Fitness Flow. Vai comer a lasanha aqui agora. Fitness Flow. Boa. Todo mundo se comprometeu aqui. Tá certo. Bom, e aproveitando que a gente tava falando de prato, de nutrição, de colorido aqui, temos o nosso prato da noite aqui, que a gente apresenta sempre. Todo mundo sabe que a gente está no Mosafiato Osteria, aqui na Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. E a Thaís sempre apresenta uma coisa pra gente aqui, um prato top. Vamos ver hoje a surpresa, que tá tampadinho, bonitinho, não sabemos o que bonito. é. Boa noite a todos que estão assistindo. Hoje eu trouxe um penne ao molho pomodoro com um topping de meia burrata. E esse é um prato simples, mas com muito sabor, com muita intensidade. É um clássico e a gente confia nos clássicos porque eles são bons demais. São coloridos, e é colorido também. Colorido. É isso aí, que a nutricionista fala pra gente comer colorido, tá aí, ó, colorido, branco, vermelho. Amo burrata. É top. Então eu só quero fazer um adendo. Um prato de massa com molho pomodoro tem muito pouca caloria e tá permitido aí Putz, eu pela fiquei galera, felizaço de ouvir isso. Que beleza. Que beleza. A quantidade as calorias do molho pesto, a massa com molho pesto, são equivalentes a de um arroz. Então, Eu pensei que falar tipo alface, assim. mas o manjericão corresponde. É verdade. Obrigada, Thaís, gente. obrigado, Boa noite. viu? Obrigada. E aí, a gente, para acompanhar esse prato, sempre apresenta um vinho, né? Mostra um vinho aqui. Hoje, nosso amigão Mário aqui, que manja tudo de vinho. Putz, os caras estão muito nervosos hoje, cara. Eu trouxe como sugestão o Cobos Malbec Malbec. Cobos hoje é uma das melhores vinícolas na atualidade, em atividade na Argentina. Esse é um vinho que passa 18 meses por barrica, um carvalho de primeiro uso francês, trazendo notas de frutas maduras, negras. Um excelente vinho. E sabendo que você
do tango lá. Uma homenagem argentina. Uma homenagem. Mas esse é uma super homenagem, É, cara. esse é o melhor vinho que hoje na atualidade Malbec a gente pode falar que temos no Brasil. Ele tá na faixa de 5.329, mas ainda aqui no preço da importadora. Se for em qualquer outro lugar vai ser muito superior. É esse que a gente vai tomar. Isso, é esse. Sei, vamos ver, vou negociar lá embaixo. Esse é porque é o seguinte, aqui no restaurante a gente tem uma parceria com a Gran Cru, né? Nós estamos dentro de uma loja da Gran Cru e a gente tem uma parceria que os vinhos que a gente serve no restaurante são é o preço da loja. Então você não tem preço de restaurante, não tem preço em cima da loja. Então se você quiser descer, escolher um vinho lá embaixo e tomar o vinho na mesa, é o mesmo preço do cardápio. A gente tem uma carta aqui com mais de 1.600 rótulos à disposição. 1.600 rótulos. Esse aí realmente é para um momento bem especial. Com certeza. Né? Boa companhia, Isso aí. bom prato. Obrigado, viu, Mário? Com licença. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Só vinhão 5 de mil. 5 pau e esse foi, acho que foi o campeão do podcast. Até agora é o campeão do Esse aí podcast. foi o campeão do podcast. Não teve um vinho de 5 pau. Ô Marina, me conta que se você ganhou alguns títulos nesse personal. Conta pra gente isso aí, como é que foi? Então, em 2020, e agora eu tô perdida nas datas, 20, que tá escrito aí? 20. 2020. 2020 eu participei de uma competição que chama World Top Trainers, e é a versão Brasil, né? Então eles têm essa competição no mundo, mas tem o campeonato nacional, né? Que é o Top Trainers Awards, e você passa por uma seleção, né? Várias provas. Quem faz essa competição é o Cris Parente. O Cristiano Parente foi um dos campeões do World Top Trainers. Ele foi campeão mundial. Foi eleito como o melhor personal trainer do mundo no ano que ele participou. E eu acabei participando, fiz todos os testes, as etapas. No final, isso estava acontecendo no meio da pandemia, né? No final, a gente teve um top 10 ali, que eu era a única mulher e acabei ganhando, e foi super legal. E no ano seguinte, eu participei de um campeonato parecido, mas de outra instituição, que é a Sociedade Brasileira de Personal Trainers. Eles fazem um congresso, né, com formação para profissionais, e eles têm também essa competição. A princípio eu não ia me inscrever, foi de última hora, no final aconteceu que foi também para a final e ganhei. Então foi super bacana, porque foi de 2 instituições e em anos consecutivos. Nossa, ela não entra pra brincar. Não. A É só brincadeira é o tango, vai ficar no mundial e fica na... A brincadeira é campeã mundial. Mas você sabe que o meu marido, ele fez essa piada comigo, né, do tango. Ele falou assim, daqui a pouco você quer participar de campeonato mundial. E eu dei uma gargalhada na cara dele, porque realmente eu não passava pela minha cabeça. E foi, né? Mas eu levo as coisas a sério. Então foi acontecendo e olha lá, tô lá. Putz, que legal, meu. Bom, e aqui, Maria, aproveitando, divulga teu trabalho, teu site, tua rede social, aonde o pessoal pode te achar, né? Como que funciona? O Xoxó põe ali embaixo do lado da sinetinha ali que ele gosta ali e tal. Ali embaixo para poder acompanhar. Acho legal você divulgar. Muito, muito legal o teu trabalho, muito interessante. Tenho certeza que um monte de gente tá querendo. Não, ainda mais vai querer fazer. Ela falou, dá para fazer em casa, online. Pô, sim, claro. Não, se vocês quiserem encontrar, tudo tá no meu Instagram, tá? Então tem um link na bio do meu Instagram. O perfil é @marinahernandes e o Hernandes é sem H e com S no final. E eu tenho 2, na verdade. Um perfil Marina Hernandes é o personal trainer, e o Marina Hernandes 2, numeral, é o que eu coloco as minhas coisas de tango. Eu acabei separando, senão, né? E no Marina Hernandes oficial, esse daí, o sem numeração, eu tenho um link na bio que tem todos tem o site, tem o site do Fitness Flow, o meu site pessoal, onde tem informações sobre consultoria, tem informações sobre como fazer agendamento para o consultório, né? Tem também um link da ClassPass, comentei com o Lucas. Quem quiser treinar, gente, tem lá um link para ganhar 15 créditos para treinar na faixa com a ClassPass. E a ClassPass é uma empresa que tem parceria com academias em tudo quanto é lugar. Então, vai ter, tem fora do Brasil, em vários países, eles já estão, acho que em 18 países, e você pode fazer o agendamento. Legal, hein, e não só para academias, eles têm spas e salões de beleza. Então vocês têm 15 créditos lá no meu Instagram para vocês se inscreverem e fazer, né?
E tá tudo lá, Fitness Flow. Só começar a me seguir que já... E tem o meu canal no YouTube também. Muito legal. Nossa, cara, top. Ela faz meu. quase nada da vida. Ah, né? então, né? 727 Tá tipo nós. coisas. Só que ela faz coisa mais saudável. A diferença é essa. Nada, eu também tomo meu vinho, também como minha massa. Ah, não, claro. Acho que O tudo que não é importante- exagero é bom, né? É isso que eu ia falar. O Parcimônia. importante é você ter, sabe, bom senso. As pessoas acham que eu não como, que eu sou uma extraterrestre, que eu não bebo. Não, na verdade, eu treino para poder comer. Quer coisa melhor do que você tomar um vinho e comer uma massa? Então, assim, o dia a dia, o meu dia a dia, ele é saudável. Mas, chega no final de semana, eu treinei para isso. Eu vou lá, vou vir aqui no restaurante, É isso aí. Tem comer. que... Não, tem que curtir A a diferença vida. é que tem pessoas que precisam passar por uma etapa antes de chegar nesse nível de poder aproveitar isso, né? Exatamente. É isso que tem algumas pessoas que não... Dependendo do condicionamento, tem que ter um período de um pouquinho de privação para chegar num ponto bacana, para aí poder... Mas é legal você colocar isso como objetivo, né, cara? Você Lógico. fala, pô, vou me privar por alguns meses e vou me reeducar, vou Ter uma vida mais uma vida mais saudável. saudável para poder chegar lá e um dia... Porque eu mesmo passei por isso, o Lucas também, a gente mudou a nossa vida depois. Você não sente tanta falta mais como você sentia antigamente de comer que nem um troglodita todo dia. Sim. Não é isso. Hoje nós estamos aqui, vamos comer um negocinho, tomar um vinho. Pô, legal. Amanhã vamos fazer exercício. Amanhã vamos comer um pouco melhor, diferente e tal. E a gente tem esse equilíbrio hoje. Vai compensando, né? Vai compensando. Não tem nada que você falar pra mim, você não come isso, né? Eu como tudo. Tudo. Até quando eu tô com vontade de comer um hambúrguer e fazer uma coisa. Mas assim, é com Parcimônia e na hora certa. parcimônia. E, fazendo, Exato. e gastando caloria, né? Fazendo exercício, tendo a sua vida saudável também Sim. pra te sim. ajudar nisso aí. Sem loucuras e sem radicalismo. Eu também acho, concordo plenamente. Eu vou agendar minha aula de bike, aceitei o desafio. Hein, Xoxó? O Vamos Xoxó lá. vai fazer o Quero Fitness ver ele Flow e eu vou dançar tango. Sobrou pra mim. Você é o tango. Como Você é o que tango, hein? O tango me lasquei. Mas pra dançar com o Lucas, eu vou ter que subir uma escadinha. É. Gente, ele é muito alto. Eu tô de Não, salto. mas me lembra aquelas pernas de pau, sabe aquelas pernas de pau de aquelas que nem os pássaros que fazem propaganda? Aí você dança com o Lucas, assim, ó, pá. Você não pode levantar, mas jogou pá. Mas, pum. derrubou é Mas a nocaute. gente dá um jeito. Depois eu te conto. Minha mãe, uma vez, eu levei ela pra fazer uma aula de tango. Na verdade, eu não levei. Eu levei ela pra assistir uma aula de tango e ela acabou entrando na aula. Que legal. E aí tinha um anãozinho na aula. E ela foi fazendo aula com o anãozinho. Então dá certo. Mesmo com a pessoa mais baixinha. Não, não sei. Dá um jeito. Pô. Ela fez aula com o anãozinho. Tinha. Que bacana, muito bacana. Não, eu queria te agradecer, viu, pela presença, por você ter Obrigada. desprendido um pouco do seu tempo para vir aqui, nosso podcast humildaço aí, total. Aprendi pra caramba um monte de coisa nova. Pô, eu sempre sou grato por isso, porque eu acho que a vida é isso, né? A gente aprender cada dia que passa e ter a capacidade de absorver um pouquinho que já ajuda muito a gente, você contribuindo com um monte de gente a melhorar a vida, a saúde, aí só tenho a agradecer. Obrigado, eu viu? agradeço. A Marina é uma amiga, uma pessoa fantástica, brigadão. Sabe, olha, vocês estão vendo hoje a vida que ela tem, a correria que é, tem 1 milhão de coisas para fazer. Faz quase nada. Pelo amor de Deus. E tirar do seu tempo, vir para cá, eu sei que fechou a agenda, brigadão. Um beijão no coração para você e para toda a sua família. Ai, Todos obrigada. nota 1000 lá. Obrigada. Você sabe que é recíproco. Minha família é fã do Lucas. Ele cuida de todo mundo da minha família. E quando você me convidou, eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, não, lógico que eu vou. Na hora. Fiquei super feliz. De verdade. Agradeço muito. E Tá bom? Obrigado, viu? Imagina. Obrigada a você. Lucão, Zé, mais uma vez, valeu, brigadão. Pessoal Pessoal. em casa, valeu, obrigado. Pichoxó, monstro sagrado, tamo junto sempre, valeu. Beijo, pessoal.